Oi, gente, e aí? Bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com alguém, ativa o sininho aí e vamos passar a falar mais e mais sobre casa de repouso, desmistificar esse assunto, né? Diminuir preconceitos e tudo mais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre existe abandono de idoso em casa de repouso? O que você acha? As pessoas sempre falam muito, né? Ah, o idoso é abandonado lá. Você vai levar para casa de repouso é porque vai abandonar. Existe? Será que existe? Olha, é o seguinte, casa de repouso particular é um pouco diferente do que casa de repouso pública, né? A pública, normalmente, as pessoas que vão são pessoas que não têm mais familiares ou são moradores de rua, alguma coisa nesse sentido. Casa de repouso particular, seja onde for, nós respondemos a órgãos de fiscalização. Esses órgãos que fiscalizam casa de repouso, eles são extremamente exigentes, né? Óbvio, tem que ser, porque a gente lida com vidas, trabalha com vidas, eles moram com a gente na casa de repouso, então requer uma vistoria bem crítica. E dentre essas vistorias, dentro de tudo que é vistoriado, existe uma parte que compete ao vínculo familiar. Então não é assim como as pessoas pensam, eu vou levar o meu idoso lá na casa, né? Por exemplo, o vizinho, né? Tá levando a mãe lá para casa de repouso para se livrar, né? Não quer mais saber, vai abandonar lá. Não é desse jeito. Você não abandona ninguém. Se houver abandono, se o familiar não assistir o idoso, não levar aquilo que é necessário, que é da sua obrigação, não responder quando você procura, cabe ao dono ou ao responsável técnico da casa denunciar esse familiar ou chamar ele para conversar, explicar que cabe a ele algumas coisas, que não é porque ele levou para casa de repouso, então que ele se exime de qualquer responsabilidade, né? E que se ele não começar a tomar as providências do que cabe a ele, então você vai fazer uma denúncia. Você tem, é tua obrigação, você não pode deixar o idoso lá desassistido. O que cabe à casa, mas o que cabe ao familiar e ao responsável, cabe ao familiar e ao responsável. Não é assim que funciona, tá? Vínculo afetivo, a gente não tem como obrigar ninguém a ter, né? Ao longo desses 11 anos que eu trabalhei com casa de repouso, eu vi cada história de família, de briga, de situações de pai que abandona filho, que bebia, que batia. Então, como é que você vai julgar uma pessoa para ter um vínculo afetivo com aquele pai ou com aquela mãe, se a gente não sabe o que foi que aquele filho ou filha viveu? A gente não tem como. A gente não tem como julgar. Agora, não assistir ao idoso, não resolver as questões que cabem a ele como responsável, aí sim ele não pode. O vínculo afetivo a gente não pode obrigar, né? Mas as obrigações sim, competem a ele como responsável pelo idoso, ele não pode se eximir das suas responsabilidades, tá? Então não é tão simples assim como as pessoas pensam, né? E outra coisa também, 90% das pessoas que levam o seu idoso para uma casa de repouso é porque não aguentam mais. Fisicamente, emocionalmente, exaustos, quase doentes quanto. Aí você vai dizer, mas tem que cuidar, é o pai, é a mãe cuidou a vida inteira, o pai cuidou a vida inteira, mas tem casos e casos. Eu tive idoso ao longo desses anos que gritava dia e noite, não parava de gritar um minuto. Por quê? Por conta de uma doença neurológica, de uma demência. E não é tão simples assim. Arruma um remédio. Não é tão fácil. Às vezes é o 5º, 6º remédio que vai dar certo. Você mora num condomínio. Os teus vizinhos começam a reclamar da gritaria. Acham que você tá batendo no teu pai e na tua mãe. Não fazem a menor ideia do que você está vivendo. Não é assim. Você não pode julgar sem saber o que está acontecendo. A decisão de levar para uma casa de repouso é uma decisão muito difícil. Quantas vezes eu recebia familiar chorando, mas sofrendo, se culpando, sabe?
se tratando como um lixo de ter tomado essa decisão de ter levado seu pai ou sua mãe para lá, mas que não tem mais estrutura, não consegue mais cuidar em casa por questão emocional, né? Por questão da estrutura da casa que não comporta aquele idoso, as portas, já tá na cadeira de roda ou tá acamado, né? Ou consegue contratar pessoas para atender na casa e essas pessoas faltam, não tem comprometimento, é tanta coisa, gente, nossa, é tanta coisa. Então, não é assim, não é abandonar numa casa de repouso, não é abandono, não é. E se a casa vê e se omitir, a casa pode até responder criminalmente junto com essa omissão dessa família. Mas nesses anos eu digo que foram, nunca tive, assim, tive um familiar ou outro que era mais relapso mesmo, mas era uma questão de conversar, de explicar bem o que compete, sabe? E com jeitinho você vai resolvendo. Agora, de simplesmente nunca mais aparecer, isso não existe, isso não pode, não acontece, porque os órgãos fiscalizadores, você denuncia, eles vão atrás, responde, não é dessa forma. E não é fácil também para a família. Então não julgue, sabe? Não julgue, entendam primeiro o porquê que a família tomou essa decisão, se você tem, né, contato com a família, se é teu familiar, teu parente. Procure entender primeiro, antes de julgar e condenar a decisão da pessoa, porque não é fácil. As casas existem para ajudar, as casas existem para ajudar naquilo que a família não consegue mais, tem a estrutura, tem, né, os profissionais adequados para aquele trabalho, entendeu? Tem toda a casa, o quarto, tudo é ajeitado para atender esse público, né? Então, muitas vezes é o maior ato de amor que a família pode ter. Entender que não consegue mais, mas que está escolhendo um bom lugar, né? Porque tem que procurar também, não é? Às vezes você não acha só bom lugar, não. Tem muitas casas ruins por aí. Como tem todo que é tipo de empresa, boa e ruim, né? Então tem que procurar bastante. Mas a hora que você encontra, você tem referências, você procura ter referências, você vê que é uma boa casa, é um ato de amor que você está tendo, né? De saber que você está levando para um lugar aonde vai fazer aquilo que você não consegue mais, que é cuidar, e é um cuidado de qualidade, é um atendimento bom, é uma alimentação boa, né? Entende? Então, não é assim, não é chega, larga, como as pessoas pensam que é, não. Por isso que esse canal existe, tanto aqui quanto nas outras plataformas, né? A Casa de Repouso Modelo, para tirar um pouco do preconceito, desmistificar essa ideia do que é uma casa de repouso. Então, se você curtiu, clica aqui, se inscreve no canal, compartilha, comenta com os teus amigos e me segue.